Nessa aula de hoje, nós vamos vamos estar ainda trabalhando com as engrenagens cilíndricas de dentes retos, tá? E vamos abordar um pouquinho da folga no flanco dos dentes, ou seja, a folga que existe entre os dentes das engrenagens motor e movida, tá? Isso também é um dado importante para nós trabalharmos ao fazermos o projeto de um sistema de engrenagens, porque a folga é necessária e é necessária porque nós precisamos colocar aí muitas vezes uma película de óleo entre os dentes, tá? Ou também prever possíveis dilatações térmicas quando os materiais são diferentes das duas engrenagens. A variação de temperatura pode provocar, então, o engripamento dos dentes, né? E vir a travar ou, numa pior condição, travar ou desgastar os dentes prematuramente, tá? Bom, só que tem o seguinte, tá aí o par de dentes retos funcionando, tá? A gente lembra, né, que nós temos o conjunto, né, de transmissão. Vejam que aqui eu tenho o centro da engrenagem motora, aqui eu tenho o centro da engrenagem movida, né? Observem que eu tenho aqui os raios de base, né, formando 90 graus, e principalmente essa linha aqui, ó, a distância entre esse ponto e esse ponto aqui, caracteriza, né, a distância entre centros, ó. Então, ó, se eu pegar essa linha aqui, certo? Até esse ponto aqui, que é onde a reta de ação corta a linha entre centros, daqui surge, então, o raio primitivo da 1, e desse ponto aqui de baixo, até a reta de ação, onde ela cruza a nossa linha entre centros, surge o raio R2. Isso aqui no desenho é o raio de base, ó, da 2, tangente ao círculo de base. Aqui está o círculo de base, o desenho está meio infeliz aqui, né? Dá a impressão de que o raio de base é o raio de fundo, né? Mas não é, o raio de base é um pouquinho acima do raio de fundo, tá? E aqui também eu tenho o raio de base da engrenagem 1, o gerador da evolvente, tá? E essa distância, então, entre o centro da engrenagem 1 e o centro da engrenagem 2, né, é a nossa distância entre centros. Então, esse elemento aqui é a distância entre centros das duas engrenagens, e isso é igual a módulo que multiplica Z1 mais Z2. Essa é a distância entre centros, sobre 2, tá? Então, módulo vezes Z é o diâmetro primitivo, só colocando aqui, o módulo vezes Z1 é o diâmetro primitivo da engrenagem motora, sobre 2, é o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo da 2, né, é o módulo vezes o Z2, igual, tá? E se eu quero calcular o raio, a gente sabe que o raio é igual a M, que multiplica Z1 dividido por 2, então. O D2 também, o raio R2 é igual ao módulo que multiplica Z1 sobre 2. Como a distância entre centros A é o raio R1 mais o raio R2, ó, só para nós colocarmos aqui, ó, o A é igual ao raio R1 mais o raio R2. O A, então, ó, é o M, que multiplica Z1 sobre 2, mais o M, que multiplica Z2 sobre 2, que é o raio da 2. Colocando o M em evidência, ele é comum, o módulo é comum para as duas distâncias entre centros, tá? E colocando Z1 mais Z2 aqui, agrupando esses dois termos aqui, dividido por 2, né, nos fornece, então, a forma da distância entre centros. Essa distância entre centros é o que nós chamamos de distância entre centros de projeto. Distância entre centros de projeto, tá? E essa distância entre centros de projeto, pessoal, quando nós calculamos ela pelas nossas fórmulas, que
estão disponíveis aqui então, né? Ela dá uma característica à engrenagem que é a seguinte, ó. Se por um acaso eu fizer o conjunto de engrenagens trabalhar exatamente na distância entre centros de projeto, que é uma distância teórica muitas vezes, né? O que acontece é que não vai existir folga entre os dentes das engrenagens motor e movida. Esse detalhezinho aqui, ó, praticamente as engrenagens ficam uma encostadinha da outra. É um valor teórico, tá? É claro que vai existir erros de fabricação, né? Que isso talvez não aconteça. Mas se tudo fosse fabricado perfeitamente, tá? Tudo perfeito, a folga que teríamos nessa região entre os dentes seria nula. Folga nula entre os dentes das engrenagens, tá? Então, né? Agora vem a pergunta, vem um detalhe, eu preciso de folga. Como é que eu faço para poder colocar uma folga entre os dentes? Colocar uma película de óleo, prever uma dilatação térmica, né? Enfim, como é que eu faço isso? Então, o objetivo desse capítulo agora é mostrar isso para vocês, tá? Então, assim, ó, resolvi operar, trabalhar. Se por algum motivo, eu apaguei tudo, né? Se por algum motivo eu operar na distância entre centros de projeto, a folga que eu tenho aí é nula, tá? Então, isso que é importante, tá? E aí, então, vem o seguinte, ó, olha só, aqui está o desenho, né? Então, por que a folga é nula? Não tem folga, tá? E o que acontece? O vão, ó, eu tenho, no caso aqui da figura, o vermelho, a linha vermelha, ela mostra, na realidade, a espessura dos dentes, né, o arco de espessura, sobre o diâmetro primitivo das duas engrenagens, né? Quando eu opero na distância entre centros exata A de projeto, né, a espessura do dente, essa aqui é a motora, vamos chamar aqui de Z1 motora, e essa aqui é a movida, tá? A espessura do dente da engrenagem motora, ela se adapta exatamente ao vão da engrenagem movida, sem nenhuma folga. Tá? E acontece exatamente isso aí, ó, né? Ó, os vãos a espessura vai se adaptando exatamente àquele espaço do vão e não há folga nenhuma, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ainda não está totalmente engrenado dentro dessa vermelha e da azul, né? Dessa vermelha e da azul não está totalmente engrenado dentro ainda aqui, né? No desenho, tá? Mas dá para notar que existe a reta de ação e o contato aqui, tanto nesse lado como no outro, é exatamente igual. E a folga que eu vou dar no dente, então, olhando essa figurinha aqui das duas engrenagens vermelha e azul lateral, tá? É exatamente essa aqui, ó. Vejam, ó, não tenho folga. Opa, agora eu tenho uma folguinha entre os dentes, tá? É claro que se um dente estiver empurrando o outro, né, essa folguinha, ela desaparece aqui e aparece no outro lado, né? Mas existe agora uma folga. Eu modifiquei a engrenagem de tal forma a haver um espaço, então, que representa a folga do dente, o jogo do dente. Então, aqui, ó, J, né, nós vamos estar usando aqui para representar a folga no dente, ou como antigamente o pessoal chamava, era o jogo do dente. O jogo é a folga. Quanto é que ele está jogando? É a folga no dente, tá? Então, a gente vai representar essa folga pela letra J, tá? Ou a variação da folga pela letra J, tá? E numa engrenagem de precisão, né, existe uma folga. Essa folga aqui está na ordem aí de décimos de milímetros, 0,01, 0,01, 0,02, né? Então, a folga realmente é pequena, tá? Dependendo da condição que eu preciso, é claro, tá? Cada caso é um caso que precisa de uma análise específica, mas é bem pequena essa folga, tá? E muitas vezes essa folga pode ser gerada sem que eu queira no processo de fabricação, né? Às vezes tornando isso até um erro, uma folga muito grande, se tornando até um erro
de fabricação. Mas a folga está aí, ó, é esse elemento aí, a folga, então, do dente, tá? E a partir, então, dessa folga, a gente pode começar a interpretar um pouquinho essa folga. Vejam que aqui eu tenho uma folga que eu chamo de J, ó, tá? E não esqueçam que essa aqui, ó, é a linha entre centros, ó. Aqui eu tenho a linha entre centros, ó. Estou colocando essa folga exatamente lá no contato entre os dois dentes, sobre a linha de centros, né? E, ó, aqui existe a linha entre centros, o A, e aqui, então, existe a folga J. E se eu ampliar, então, essa região aqui, ó, eu peguei essa região circulada aqui, ó, e ampliei ela. O que acontece é exatamente isso aqui, ó. Ó, eu tenho o flanco dos dois dentes, do dente vermelho e o flanco do dente azul, as evolventes, tá? Essa linha aqui corresponde à linha entre centros bastante ampliada ali naquela região, certo? E vejam que, como eu ampliei aquela região muito, o diâmetro primitivo, praticamente, ele se tornou uma linha reta. Ó. Isso aqui é o nosso diâmetro primitivo. É por onde cruzam os dois círculos primitivos. Como eu estou ampliando muito, aquele arco praticamente fica uma linha reta. Então, tomando essa ideia, né, tomando essa lógica, que o raio primitivo fica uma reta, eu tenho, então, essa figura, que forma alguns triângulos. Então, esse J que está representado aqui, ó, que eu representei aqui, ó, eu vou chamar ele de J1. Ele é a folga medida na reta de ação. É a folga sobre a reta de ação. E em função do desenho que forma aqui, ó, vejam que nós temos aqui o ângulo de pressão, ó. Esse é o ângulo de pressão da engrenagem, que no nosso caso vale 20 graus. É a inclinação da reta de ação. Então, com essa inclinação da reta de ação, se nós decompormos aqui, nós vamos ter que, decompondo esse J1 sobre o diâmetro primitivo, acaba aparecendo aqui, então, o J2, ó. Esse cara aqui, ó, passa a ser, então, o J2, a folga medida sobre o diâmetro primitivo, a folga circular. Então, existe a folga circular, medida sobre o diâmetro primitivo, considerando ele uma linha reta, porque eu estou ampliando ali muitas vezes, tá? E a folga normal, que é a folga medida sobre a reta de ação. Folga, reta de ação. A reta de ação é uma linha normal, perpendicular ao dente, à superfície do dente, tá? Então, aparece o J1 e o J2 em decorrência do alfa. Aparecem os dois elementos aí, tá? E também, se a gente entrar no embalo do triângulo formado pelas folgas, tá? Se eu pegar esse J1 aqui, ó, né, esse vetor, e decompor eles, ó, eu tenho o ângulo, ó, vejam que em relação à linha entre centros, ó, se eu pegar esse vetorzinho aí, tá? E decompor ele aqui, ó, começar daqui, ó, e trazer ele até a linha entre centros, ó, formou um outro triângulo. O J1 formou um triângulo, né? Um triângulo reto entre J1, essa distância azul que eu coloquei aqui no desenho, e a distância entre o O2, né? Ok? Então, vejam que há essas relações, ó. O J1 com o J2, ó, formou um triângulo retângulo, 90 graus, né? Com o J2. E o J1 com a linha entre centros também formou um triângulo retângulo, tá? J1, a linha azul que eu coloquei, e essa distância é 100, então, ó. Então, quando eu tenho uma distância, uma folga J1, uma folga normal J1, aparece uma folga J2 circular e aparece uma folga C medida sobre a linha entre centros. Tá? Então, são
é o que acontece, então, quando eu tenho a folga J1, tá? Mas aí vem um detalhe, tá? Se eu estou trabalhando com a distância de projeto, com o A, módulo, que multiplica Z1 mais Z2 sobre 2, distância entre centros de projeto, essa folga J1 é zero, como consequência o J2 é zero, e como consequência o C é zero também, fechou? Então, aqui é só para demonstrar onde que está efetivamente a folga, tá? Então, geralmente, quando eu tenho, trabalhando nessa distância de centros A, quando eu projetei a engrenagem e usinei lá, furei os eixos da máquina exatamente na distância entre centros A, o J1, J2 e o C é do zero, tá? Mas vamos imaginar que ele existe, então. Pode ser zero ou qualquer número, e ele existe. Quando eu afastar uma engrenagem da outra, ou seja, eu fiz o projeto das engrenagens, vamos imaginar aqui que, por algum motivo, a distância entre centros aqui, né, nesse projeto, seja 150 milímetros, a de projeto. Se eu resolver afastar as engrenagens uma da outra, usinar os eixos, né, um pouquinho mais distante um do outro, vamos imaginar aqui um caso, né, só para destacar aqui, vamos imaginar que eu coloque os eixos operando em 151 milímetros. Eu modifique a distância entre centros para uma distância entre centros de trabalho, né? Uma distância de trabalho. Eu tenho, pelas formas de módulo Z1 e Z2, 150, mas eu fiz a furação dos eixos a 151. O que acontece? 151 menos 150, né? Isso aqui vai ser igual a uma variação da distância entre centros que eu coloquei. No nosso caso, a variação da distância entre centros foi de 1 milímetro. Então, se por algum motivo eu afastar um eixo do outro, vamos imaginar no caso aqui 1 milímetro. É um dado, estou arbitrando esse valor aqui, só para destacar ele, tá? Esses valores são bem menores, tá? Se eu resolver afastar 1 milímetro, ou seja, se eu provoquei uma variação na distância entre centros de 1 milímetro, delta igual a 1 milímetro, vão aparecer novas folgas no dente. Esse 1 milímetro que eu provocar na variação entre centros vai provocar uma variação sobre a reta de ação, que é o delta J1, vai provocar uma variação delta J1, e lá no diâmetro primitivo, no círculo primitivo, vai provocar uma variação de folga delta J2. Então, o delta A, aumentei 1 milímetro na distância de trabalho, provocou uma variação delta J1 e uma variação delta J2 em relação à folga que já existia. Se o J1 fosse igual a zero, né, e o J2 igual a zero, esse valor aqui não existiria, né? Estaria coladinho um com o outro aqui. Só existiria o delta J1, tá? Então, ele provoca uma variação de folga em relação àquela folga que eu tinha anteriormente. Se fosse zero, só ocorre o delta J, tá? Então, aí que está a grande jogada disso, né? Então, a gente vai fazer o caminho contrário, né? Então, uma folga que eu preciso, delta J1, a gente vai calcular qual que é a distância, um dos métodos, né? É calcular qual que é a variação da distância entre centros que eu devo executar na hora de colocar os eixos, tá? Então, se eu preciso de uma folga aqui de 0,15 milímetros, né? 0,01 milímetros para compatibilizar uma possível dilatação ou alguma coisa assim, a gente coloca, então, esse delta J1 e calcula o delta A. Daí, precisamos de algumas relações entre esses triângulos. Então, eu preciso encontrar relações que se formam entre esses triângulos aqui, tá? E para começar, então, é melhor avaliar
esses triângulos formados pelo J1, J2 e C, e depois jogar eles para o delta A, delta J1 e delta J2. Então, como é que se relacionam esses triângulos aqui? Ó? Eu tenho esse triângulo, ó, esse triângulo, aqui eu tenho um triângulo formado, e aqui eu tenho outro triângulo formado. Como é que se definem esses triângulos aqui? Qual que é a relação entre eles? Tá? Então, ampliamos aquela região, ó, e vimos isso aqui, ó. O C está para delta A, em primeiro lugar, né, ó. O C, a dimensão... Vou começar aqui primeiro aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó, se eu tenho essa dimensão C, ó, se eu tenho essa dimensão C, vamos começar com esse triângulo aqui, ó, com esse triângulo formado aqui, ó. Então, eu tenho algumas dimensões. Eu tenho o C, o D, e aqui uma relação aí. Qual que é... Ah, e aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo alfa, ó. Então, esse aqui é o complemento dele, e esse aqui é o ângulo alfa, ó. Esse é o ângulo alfa, e esse aqui é o complemento dele. Então, o ângulo alfa está lá em cima. Então, ó, o triângulo que formou foi isso aqui, ó. Colocando ele, né? Aqui é o alfa. Eu tenho a hipotenusa, que é o C, da distância entre centros, e tenho o D, né? Então, o D, ó, o D aqui, ó, ele é igual ao C. Se eu multiplicar C vezes cosseno de alfa, eu tenho esse aqui, ó. Mas se eu multiplicar C vezes seno de alfa, eu tenho esse cateto aqui, ó, que é o D. C vezes seno de alfa. É a relação entre o D, tá? Ok? E aqui, ó, entre o segundo triângulo que forma aí, ó, a mesma coisa. Ó, aqui formou também um triângulo retângulo. Tá aqui eles, ó. Ó, agora o ângulo alfa tá aqui. Tá aqui. Se eu conheço o D, né? Vamos colocar o triângulo aqui, retângulo de novo. Eu tenho isso aqui. E agora, desse triângulo, eu tenho esse aqui é o ângulo alfa, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse é o alfa, né? Esse é o E, e esse aqui é o... É isso? É. Não, é o contrário. Vamos falar aqui mesmo, para não confundir. Eu tenho o E, vamos apagar aqui. Às vezes a gente quer botar um desenho para simplificar, quer colocar um desenho para simplificar, pior que não tem como voltar. Lembram que antes aqui o D era igual a C vezes seno de alfa. Esse apagar não tem volta, né? Agora eu estou com esse triângulo aqui. Então, ó, essa é a hipotenusa, o E é a hipotenusa e D é um cateto. Se eu fizer E vezes cosseno do ângulo alfa, que está aqui, eu tenho igual ao D, né? Então, o E, ele é igual ao D dividido por cosseno de alfa. Como o D é seno de alfa, né? Então, se eu colocar aqui E igual a C vezes seno de alfa, dividido por cosseno de alfa, seno sobre cosseno é tangente. Essa expressão ali, então, fica, vou puxar ela aqui para baixo, E igual a C vezes tangente de alfa. Então, o I, aqui embaixo, ó, ele é igual ao C vezes tangente de alfa, ligado, então, direto com a variação da distância entre centros C. Tá? O D é C seno de alfa. Tá? Vejam que o D é o J1, o D é o J1, e o E é o J2, nos desenhos que a gente tem anteriormente. Então, a folga normal, J1, é C vezes seno de alfa, e o J2 se relaciona com o C vezes tangente de alfa. Dos triângulos retângulos, pessoal, a gente tem algumas relações aqui, ó. Ó, a gente tem algumas relações. Ó, esse cateto aqui, ó,
está para esses. Assim como esse está para esse e esse está para esse. A variação entre eles é proporcional. Então, C está para ΔA, assim como D está para ΔJ1 e E para ΔJ2. Então, ó, a variação da distância entre esses é proporcional. Os triângulos formados vão se expandir proporcionalmente a essa variação. E aí, então, né, posso dizer que se eu tenho inicialmente uma folga zero, eu posso dizer, então, que o meu ΔJ1, essa variação que está colocada aqui, ΔJ1, ela é igual, se o J1 for igual a zero, ela vai ser igual ao ΔA vezes o seno de alfa, que é esse fórmula aqui, ó. E esse ΔJ2 que está aqui embaixo, por essa proporcionalidade, ele vai ser igual ao ΔA, que é o C é o ΔA, vezes tangente de alfa. Então, essa variação que acontece na figura, né, ΔJ1 ou ΔJ2, é proporcional, então, à variação da distância entre centros, tá? Então, essa é a forma para calcular as folgas e relacionar o ΔA, a variação do ΔA, com o ΔJ1 ou ΔJ2. Ou melhor, fazer o contrário, relacionar a folga que eu preciso, ΔJ1, com o ΔA. Ok? Aí, ó, tá? Então, essas duas formas vão aparecer, então, bastante nos formulários de engrenagens. ΔJ1 ou simplesmente a folga J1, né? Ela se relaciona com a variação da distância entre centros vezes seno de alfa e o ΔJ2 é igual ao J2, então, né? Que é igual ao ΔA vezes tangente de alfa. Tá aí a relação, então, entre esses elementos aí. Tá? Então, essas duas formas azul aí vão para o nosso formulário. Tá? Detalhe, folga normal. Folga normal é medida com o canivete de lâminas. Tá? Então, para nós medirmos, se nós temos uma engrenagem, tá tudo montadinho lá na máquina, e eu preciso saber qual que é a folga entre os dentes, medir a folga entre os dentes, eu pego lá a lâmina calibradora, né, ou canivete de lâminas, como o pessoal conhece na indústria, né, pego lá o canivete de lâminas e vou passando as diversas lâminas entre os dentes, ou então isso aqui é a espessura da lâmina. Vou passando a lâmina ali até que alguma não passe. Quando aquela não passou, volto uma anterior, passo de novo e vejo se ela passou e identifico, então, a folga que eu tenho na engrenagem. Então, a folga, né, medida pelo canivete de lâminas, ela é uma folga que eu vou medir J1. Então, ó, se eu tenho o J2, eu preciso calcular o J1 para comparar com o canivete de lâminas. Vou passando as lâminas até que uma não passa mais. Quando essa não passou mais, volto uma para trás, passo de novo para verificar se está passando, e ela, então, representa a folga que eu tenho entre dentes. Então, o canivete de lâminas, ele sempre mede folga normal, ele mede folga J1. Tá? Esse cara aqui sempre vai medir folga J1, folga normal. Tá? Então, todo mundo tem o canivete de lâminas, né, na indústria, essa vai ser a forma de fazer a medição da folga. Tá? Bom, agora nós temos um exercício para ser feito sobre isso, tá? Que envolve, então, as folgas, tá? O exercício é esse aqui, ó. Determine a distância entre centros de funcionamento entre duas engrenagens que possuem 17 dentes e 45 dentes. As engrenagens possuem módulo 2. Sabendo que o ΔJ2 é 0,20 milímetros. O que eu fiz? Eu fui lá, medi a folga entre os dentes e eu quero saber qual é o ΔA correspondente a essa folga que eu tenho aí.
tá certo? Bom, os principais livros desse capítulo é o Tratado Teórico e Prático de Engrenagens, do Henriot, tá? E vamos, então, fazer o exercício, tá? Esse exercício, então, pessoal, para nós deixarmos ligado um exercício com o conteúdo, é um exercício bem simples, tá? Então, assim, ó, nesse exercício, nós temos um conjunto de engrenagens, tá? A gente tem já, vou fazer aqui, ó. Eu gosto de fazer sempre o que aqui. Eu tenho a engrenagem motor, esse círculo representa o círculo primitivo dela, e tenho a engrenagem movida. Esse é o círculo da engrenagem movida com os seus respectivos centros. Geralmente, essa aqui é a motora, tá? Essa aqui é a motora, é a 1, ímpar, e essa aqui é a movida, 2, né, movida, tá? A engrenagem 1, ela possui 17 dentes, número primo, né? Número cabalístico 17, tá? E tem também o Z2 aqui, Z2 igual a 45 dentes. Ela tem, então, o conjunto tem esses dois números de dentes, Z1, 17 e Z2, 45 dentes. Para que o sistema funcione, é necessário que o módulo das duas engrenagens seja o mesmo. No nosso caso aqui, o módulo é 2 milímetros. A gente costuma chamar esse módulo como M0, quando esse módulo é um módulo normalizado, tá? Quando ele está disponível lá nas tabelas da ABNT, né, ou da NBR, né, ele é um módulo, então, dito normalizado, M0, 2 milímetros normalizado pela norma, tá? E possui também, então, um ângulo de pressão de 20 graus, que é o ângulo de pressão da ferramenta que construiu esse par de engrenagens. O que se quer fazer aqui? Eu preciso saber a distância entre centros de funcionamento. Então, inicialmente, esse desenho, quando os dois círculos primitivos estão se tangenciando, essa distância entre centros que eu tenho aqui, ó, é a distância entre centros de projeto. É o A. É o A. O que eu quero saber, então, é, se eu operar nessa distância entre centros a folga é nula, tá? Mas foi dada uma folga ΔJ2, né? Então, eu quero saber, então, como é que ficaria essa distância entre centros. Eu vou exagerar um pouquinho aqui, vou fazer de novo a primeira, tá? Qual vai ser essa folga que eu vou ter entre as engrenagens? Ou melhor, eu quero saber qual é a distância entre centros de trabalho quando lá dentro eu tenho sobre o círculo primitivo um ΔJ2. Então, aqui, aqui. Quando eu tenho um ΔJ2 sobre o círculo primitivo, uma folga sobre o primitivo, de 0,2 milímetros. Qual é essa folga, né? Qual vai ser essa distância de funcionamento, né? De trabalho, né? Da engrenagem, tá? Então, lá dentro no conjunto, eu tenho um ΔJ2 de 0,2 milímetros e eu quero saber, então, qual é o AW que eu tenho aí. Fechou? Bom, essa é a condição que se quer resolver nesse problema, tá? Então, é um dente normal. Quando eu falo em dente normal, quer dizer que não é corrigido. Por enquanto, você só entenda o que é não corrigido, tá? Porque depois vem o dente corrigido lá na frente, tá? Então, assim, qual é esse delta ou AW? Qual que é a distância entre centros de trabalho, tá? Então, para fazer isso, nós vamos seguir alguns passos, né? Primeiro passo, como em qualquer projeto de engrenagens, né, é calcular a relação de transmissão. Calcular
a relação de transmissão. Se vocês quiserem ir copiando isso, pessoal, podem ir copiando, porque eu vou fazendo aqui todo o problema, né, aqui também, tá? Então, o tempo que eu demoro é o tempo que vocês demoram também para copiar se for necessário, tá? Calcular a relação de transmissão. É o primeiro elemento aí que eu preciso, tá? Então, a relação de transmissão, a gente sabe que é sempre a relação entre a engrenagem. Eu posso usar isso aqui, ó, o Z2 sobre o Z1, ou então o N1 sobre N2, são os dois casos que eu tenho aí. Ou também podemos usar a relação diâmetro D2 sobre D1. Qualquer uma dessas relações que eu usar aqui, calculo a relação de transmissão. Como foi dado o número de dentes, tá? No nosso caso, o I, ele vale, então, 45 dentes, 45 dividido por 17, que dá um I aqui, então, dá um I de aproximadamente, então, eu vou colocar, é aproximadamente, mas eu vou colocar o maior número possível de casas aqui. 2,6470, né, é a relação de transmissão. 45 e 17 dentes. Para poder calcular, então, o mais possível próximo do real, tá? Então, calcular a relação de transmissão. Cálculo da relação de transmissão, tá? Primeira coisa, todo projeto a gente calcula isso primeiro, tá? Depois, no item B, pessoal, vem o seguinte, vamos calcular a distância entre centros de projeto. Cálculo da distância entre centros de projeto. A distância entre centros de projeto é o A. Então, nós sabemos que o A é o módulo que multiplica Z1 mais Z2 dividido por 2. Temos o seguinte, então, que o A é módulo 2 milímetros, não vou colocar aqui o 2, só vou colocar o milímetro no final, Z1, 17 mais 45, dividido por 2, tá? E a unidade aqui é milímetro devido ao 2, tá? Ou seja, o nosso A vai ser igual, né, se nós fizermos esse cálculo, 17 mais 45 dá 62, 62 vezes 2 dá, dividido por 2, dá 62 milímetros. Então, essa é a distância entre centros de projeto. Se eu operar o conjunto nessa distância, a folga, teoricamente, é nula. Não tem folga entre os dentes, tá? No entanto, a engrenagem sofreu um ΔJ2, ela tem um ΔJ2, né? Então, eu preciso calcular inicialmente qual é a folga ΔA a partir do ΔJ2. Eu vou colocar aqui o item C, para deixar embaixo aqui, que é o seguinte agora. Cálculo da variação do ΔA a partir do delta, foi dado aqui ΔJ2. Quando eu tenho folga, tem duas formas, ó, que eu uso. O ΔJ1 é igual a ΔA vezes seno de alfa. E a outra fórmula é o ΔJ2, ou simplesmente J2, tá? Ele é igual ao ΔA vezes tangente de alfa. No nosso caso, como foi dado o ΔJ2 no problema, eu vou usar a segunda forma que eu coloquei aí, ó.
Então, vejo, para essa fórmula aqui, se eu isolar o ΔA, ele vai ser igual ao ΔJ2 dividido por tangente de alfa. Então, com essa expressão aí, vejo, ΔA vai ser igual ao ΔJ2 0,2 milímetros dividido por tangente de 20 graus. 0,2 dividido por tangente de 20 graus, agora eu preparei tudo aqui já para deixar mais ou menos pronto, né? Esse ΔA, ele vai ser igual a 0,5495 milímetros. Então, para ter uma folga de 0,2 milímetros ΔJ, eu tenho que promover uma variação da distância entre centros de 0,54, 0,55 praticamente, né? 0,55 milímetros, tá? É o 0,2 dividido por tangente de 20. Mas ainda não resolvi, eu só calculei o ΔA. A gente sabe que o ΔA, somado à distância de projeto, dá o AW. Então, vou fazer o último problema, vem para cá. O item D desse exercício, então, é o cálculo da distância entre centros de funcionamento. Que é o AW, A de trabalho, A work. A gente sabe que o A work, o A trabalho, é igual ao A teórico, né, de projeto, mais o ΔA. Então, vamos fazer o seguinte, ó, o nosso AW, ele é igual, então, ao 62 milímetros, que é o A de projeto, mais a folguinha ΔA, 0,5495 milímetros. Levando tudo aqui, né, o AW, então, vai ser igual a 62,5495, tá? Ou seja, o AW, então, aproximadamente, né, bem próximo, né, a 62,55 milímetros. Então, para existir uma folga de 0,2 milímetros no círculo primitivo, eu preciso de uma distância entre centros de 62,55 milímetros para esse problema aqui. E cada problema que eu tiver vai ser diferente, porque muda o módulo, muda o número de dentes, né? Muda a folga, né? O ângulo de pressão geralmente é 20 graus, mas se mudar o ângulo de pressão, né, num projeto diferente, a gente tem que usar o ângulo de pressão do projeto diferente, tá? Então, isso vai acarretar nessa situação. Então, essa engrenagem, para ter ΔJ2, D02, vai estar operando, então, aqui, ó, numa distância de 62,55 milímetros, aproximadamente, então. Essa é a condição desse projeto aqui. Então, eu preciso de uma folga 0,2, trabalha entre centros 62,55. Se eu preciso de uma folga J1, geralmente o que eu preciso, muitas vezes, é uma folga J1, que é a folga sobre a normal, para colocar ali uma espessura de lubrificante, para prever a dilatação térmica. Aí você usa o J1.
E com o JU calcula o delta novamente e faz a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Então, esse, pessoal, é o procedimento que vocês devem fazer para calcular essas folgas que existem no conjunto, tá? Só que tem um detalhe, a gente não pode afastar muito uma engrenagem da outra, senão eu desacoplo os dentes das engrenagens, né? Então, existe um limite para esse afastamento que eu posso ter, que é o seguinte, eu posso afastar o AW até um certo ponto que ainda garanta o contato do dente da movida com o dente da motora, ou vice-versa. Então, essa condição é que eu tenha um grau de recobrimento do conjunto igual a 1, que é o que a gente vai ver agora na sequência desses nossos problemas aqui, tá bom?